A 13 de maio, na cova da Iria, no céu. Do segredo, do texto chamado Terceiro Segredo, na realidade, como falei, é um só segredo da terceira aparição, dividido em 3 partes. Por quê? A primeira parte, a visão do inferno. Segunda parte, o pedido para evitar que muitas almas caiam no inferno. A consagração ao Imaculado Coração de Maria, principalmente da Rússia e de todo o mundo, de todos os povos. E que Deus veio instituir nesse mundo a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria, que por fim haverá de triunfar. E Nossa Senhora concluiu essa aparição com essa terceira parte do segredo. Só que o que é que aconteceu? Nossa Senhora tinha dito: vocês não devem contar esse segredo, essa aparição, a ninguém. Já tinham 1.500 pessoas, vocês lembram? Nessa terceira aparição, 13 de julho, 13/7, não é? Mas vocês contem somente a quem? A Francisco. Porque Francisco só, mas não ouvia nem falava com Nossa Senhora. Então contem para o Francisco e para mais ninguém. As crianças vão sofrer muito, porque o pessoal vai entender, inclusive que a aparição demorou muito mais, que eles receberam o segredo e não querem falar para ninguém, nem para os pais, nem para os sacerdotes, nem até para as autoridades que vão chegar a prendê-los para querer tirar deles esse segredo. Eles não contam. Mas a igreja, os pastorinhos, os 2 pequenos, Francisco e Jacinta, morreram logo, não é? Como Nossa Senhora tinha prometido que ia levar logo para o céu. Lúcia, ela vai para o colégio das Irmãs Doroteias, primeiro no Porto, depois numa cidade, Porto Vedra, que é na Espanha, ali na divisa entre Portugal e Espanha, norte de Portugal e norte da Espanha, não é? Na Galícia. Ela vai para ali, vai estudar, fazer seu noviciado. Lá Nossa Senhora vai aparecer a ela, e no momento certo, com autorização do bispo de Leiria, que é a diocese, é a sede da diocese a qual Fátima faz parte, Lúcia vai, a mandado dele, escrever todo esse segredo. E ela disse que recebeu a autorização de Nossa Senhora e da igreja para revelar em 1941, ou seja, ela recebeu em 1917, só foi revelar em 41. 24 anos depois, ela revela a primeira e a segunda parte do segredo, ou seja, a visão do inferno e o pedido de Nossa Senhora para que se estabelecesse no mundo a devoção ao seu Sagrado Coração, e que a Rússia e todo o mundo, o Santo Padre, consagrasse ao coração imaculado dela, que ela haveria de triunfar, e a Rússia não espalharia os erros e não haveria tantas mortes, tanta miséria neste mundo. Meus queridos irmãos, mas a terceira parte, como ela se referia ao Santo Padre, que só depois nós vamos entender isso. A igreja, quando viu, o bispo viu, leu o segredo, mandou que Lúcia selasse, colocasse um envelope e foi levado ao Santo Padre. O Papa viu aquele segredo, leu, disse: temos que deixar guardado nos arquivos do Vaticano. O segundo Papa veio depois, leu, vamos ter que deixar. O terceiro Papa, São João Paulo II, também, quando foi eleito em 81, leu o segredo, não revelou. Por que não revelou? Porque o segredo falava justamente da morte do Papa. E isso gerou, como a igreja revelou as 2 primeiras partes e não revelou a outra, isso gerou uma confusão. Cada um dizia uma coisa. A maior parte dizia:
Qual é o terceiro segredo de Fátima? O fim do mundo, uma guerra nuclear, que realmente o século XX passou por esse perigo, não é? Mas por que a igreja, já dando a vocês o motivo, por que a igreja não revelou antes do ano 2000 a questão do segredo de Fátima? Porque se a igreja tivesse revelado, um louco dizendo: eu sou iluminado por Nossa Senhora e eu vou matar o Santo Padre, entenderam? Ia criar uma situação terrível. Então, quando o Papa João Paulo II, no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, foi baleado, e era para ser mortal, porque aquele assassino vai dizer que nunca errou um tiro daquela distância, não é? E os médicos vão dizer: realmente houve uma mão invisível que mudou a trajetória da bala. Por um triz ele não morreu. Então a igreja viu ali a concretização deste milagre, e por isso no ano 2000, por autorização do Papa, foi revelado o segredo de Fátima. Aí muitos que querem ser mais santos que a igreja diz: não, isso foi uma mentira, não foi revelado o segredo de Fátima. Isso aí não é, aí o segredo de Fátima está para ser revelado. A igreja jamais ia anunciar uma mentira. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que vos ouve é a mim que vos... Você acha que o Papa João Paulo II ia permitir que fosse uma mentira revelada? Nós vamos entender então o que é essa terceira parte do segredo, o que ela significa. Vocês acabaram de ouvir. Os acontecimentos a que se refere ao terceiro segredo de Fátima deixa o permanente apelo à oração e à penitência para a salvação das almas. Vamos repetir isso: apelo de Nossa Senhora para a oração e a penitência, para que haja a salvação das almas, para que as almas não caiam no... E para isso é preciso que seja estabelecido no mundo a devoção e a consagração das nações, a começar da Rússia, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Infelizmente na internet, se você for, você vai ver de tudo que... Na internet é infernet muitas vezes, né? Tem tudo que é coisa ali, boa, pouca coisa, mais coisa de conspiração. Eu fico horrorizado, porque às vezes, principalmente esse povo que não tem muita experiência com computador, chega na internet e acha que porque está na internet é verdade. Aí, está vendo, está ali na internet. E você não tem juízo, criatura. Ali tem de tudo. Quem é que escreveu isso? Por que escreveu? Não é? Então tem que ter muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Não é? Tem que ter muito cuidado, saber a fonte, gente. Tem que ter muita confusão. E tem até coisas que parecem de Deus, denunciando coisas do mal, mas vão induzindo aos erros. Então, cuidado, tome cuidado. Infelizmente, muitas pessoas se assustam e dizem até que no ano 2000, no dia 26 de junho, realmente não foi revelado ainda o terceiro segredo de Fátima. Qual é o terceiro segredo de Fátima? A terceira parte do segredo de Fátima. Com a revelação do segredo feito por meio da Sagrada Congregação para a Fé, com uma interpretação feita a pedido do Papa pelo então cardeal Ratzinger. Quem é o cardeal Ratzinger? Futuro Bento XVI, o homem mais culto. Então foi São João Paulo II que pediu, e a interpretação quem fez de todos os fatos? O cardeal Ratzinger. E quando a congregação para a doutrina da fé publica alguma coisa, não é em nome dela, é em nome da igreja, é em nome do Papa. É o antigo Santo Ofício. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ela se manifesta em tudo que tem a ver com fé e costumes, ou seja, com dogmas, também com revelações particulares,
como é no caso da revelação de Fátima. Então, quando a igreja se manifesta através da congregação para o doutrina da fé, significa que é algo sério, é algo definitivo. Ele viu-se que se trata de uma visão do século XX. Por quê? Este século está impregnado de mártires do comunismo, do nazismo e de outras forças inimigas da igreja e de Deus. Milhões morreram pela fé. A gente vê na visão o Santo Padre subindo uma alta montanha e muitos corpos, muitos mártires. Meus irmãos, quem viveu, por exemplo, no comunismo, como eu falava ontem, quem viveu ali atrás do muro de Berlim, só Deus sabe que eles foram perseguidos. Quantos foram mortos? Por exemplo, na Sibéria, que era para onde os russos levavam, os comunistas levavam muitos prisioneiros. Muitos sacerdotes morreram ali, eram forçados a trabalhos escravos, trabalhos terríveis, a humilhações. Muitos morriam na prisão, não é? Então, muitos mortos que a visão mostra são os mártires do século XX. Na entrevista do Dom Tarcísio Bertone, que era o secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, ele teve com a irmã Lúcia no dia 27 de abril de 2000 no Carmelo de Coimbra, um pouco antes da igreja publicar então a revelação do terceira parte do segredo. Lúcia estava lúcida, ela só morreu em 2005, então 5 anos antes dela morrer. Calmamente ela concordou com a interpretação do segredo, segundo o qual a terceira parte do segredo de Fátima consiste numa visão profética, comparadas às histórias sagradas do livro do Apocalipse. Tem muito essa história simbólica e ali tem uma verdade. Ela reafirmou a sua convicção de que a visão de Fátima se refere sobretudo à luta do comunismo ateu contra a igreja e os cristãos e descreve os duros sofrimentos das milhões de vítimas do século XX. Irmã Lúcia confirmou que a principal personagem do segredo era o Santo Padre e recordou como os pastorinhos tinham pena dele. Com relação ao bispo vestido de branco, o Papa, que é ferido de morte e cai por terra, a irmã Lúcia concordou plenamente com a afirmação do Papa, saudoso São João Paulo II. Ele dizia: foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala. E o Santo Padre se deteve no limiar da morte. O Santo Padre viu a morte de perto, né? É interessante destacar o que diz a irmã Lúcia: eu escrevi o que vi, não compete a mim a interpretação, mas ao Papa. Que coisa linda! Ela escreveu o que ela viu, mas a interpretação quem é que dá? O magistério da igreja. Como é bonito isso! Então, o vidente ele não sabe tudo, ainda mais ela. Eram crianças, eles foram os veículos. Por que Deus escolheu as crianças? Eu já falei a vocês, porque criança não mente, não inventa. Vai mostrar, vai dizer aquilo que viu realmente. Não tinha possibilidade, já mostrei para vocês que não tinha possibilidade, porque eles não tinham conhecimento de tantos fatos, não é? Então, realmente, o século que se refere à terceira parte do segredo de Fátima é o século XX, o século mais mártires, principalmente do comunismo ateu, mas também do nazismo, também de tantas guerras civis, de tantas perseguições à igreja. Nunca a igreja foi tão perseguida, só no começo pelo Império Romano e depois no século XX. Um século com o quê? Com 2 guerras mundiais. A palavra-chave da primeira e segunda parte do segredo, que nós já vimos, ou seja, a visão do inferno e o pedido de consagração do mundo e a devoção ao Imaculado Coração da Virgem, é salvar almas. E a palavra-chave
da terceira parte é penitência, penitência e penitência. A terceira parte começa com um anjo. Vocês vejam como é que começou as aparições de Fátima. Antes de chegar à primeira aparição, o anjo que chegou primeiro com oração, depois pedindo sacrifício, e depois chegou com o quê? Com a Eucaristia. Agora, já nas aparições de Fátima, principalmente na principal, na terceira, ele aparece, aí é São Miguel Arcanjo. Quando você vê uma imagem, a imagem, na minha opinião, mais linda de São Miguel, é ele com uma espada flamejante, de fogo. Alguém já viu essa imagem? É muito linda. Na Europa tem muito. É a imagem mais bonita de São Miguel, porque é o mesmo São Miguel que aparece em Fátima, na revelação de Nossa Senhora. Ele com a espada e grita: penitência, penitência, penitência. Hoje no ato penitencial eu falei que o principal sentido da penitência é a conversão. Ou seja, é preciso que haja conversão. É preciso que haja conversão, conversão e conversão. Volta a Deus, afastamento do pecado, vida de oração, vida de sacrifício. Para combater o mal, temos que estar na graça de Deus. Então, se a primeira e a segunda parte é entendida como salvar almas, a terceira parte, penitência, penitência, penitência. Então, a gente tem que entender, porque o povo gosta de circo, de espetáculo, de coisa monstruosa. Você pega o livro do Apocalipse, tem aquelas visões aí tem gente que fica só com aquilo. Por exemplo, tem uma visão que diz assim, que um anjo desceu com um flagelo e uma terça parte da humanidade foi dizimada. Nós já estamos vivendo essa profecia. Diga uma coisa: droga, alcoolismo, mas principalmente a droga, dizima ou não dizima uma terça parte? E pior, quem é a classe, quem é a faixa etária que mais a droga dizima? O jovem futuro. Então nós já estamos vivendo a profecia do Apocalipse. Ah não, eu queria que o anjo viesse e tchum, terça parte, pá, morta. Que aí eu acreditava. A gente quer ficar não no significado, mas numa fantasia que a gente quer ver, num espetáculo. A gente tem que interpretar a palavra de Deus. Uma revelação como essa tem que ter, é muito mais importante a interpretação, o que ela quer dizer, do que realmente como ela se expressa. É igual você ficar com um presente só pela embalagem, a embalagem completamente diferente, aí você não vê o conteúdo. Aí ficou com a embalagem. Eu gostei mais da embalagem, eu quero a embalagem. O presente não é a embalagem, criatura. Diga para o seu irmão, o presente é o conteúdo, o que ele significa. Então, o que é que Nossa Senhora queria dizer com a terceira parte do segredo? Não era só castigo, isso ou aquilo. Penitência, conversão, é volta para Deus, não é? A visão do anjo com a espada de fogo, não é? Representa o perigo da destruição da humanidade por si mesma, por meio da guerra e de outras formas. Infelizmente, a ciência. O homem criou o avião. Dizem que Santos Dumont, um dos pais da aviação, ficou horrorizado quando ele viu a sua criação sendo usada para jogar bomba. O homem cria uma coisa tão perfeita como um avião e usa para destruir o seu irmão. Está entendendo? É a ciência. Usa a inteligência para criar um tanque de guerra, uma arma química. Muitas dessas doenças que nós estamos vivendo, essas epidemias, gente, com certeza isso é vírus trabalhado, modificado em laboratório, espalhado. Porque aqui na África, América do Sul, esses países mais pobres como o nosso, terceiro mundo, eles querem dizimar populações, não é? Então é a própria humanidade que vai se destruindo, constrói e destrói ao mesmo tempo. Essa espada de fogo significa, mas quando ele via aquela espada, o anjo dizer: penitência, 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 senão vocês vão se destruir.
o brilho de Nossa Senhora impedia que essas chamas viessem nos atingir. O sentido da visão não é mostrar um filme sobre o futuro, mas uma forma de orientar a liberdade humana para buscar o bem. Então, diz a igreja que nós devemos evitar de todas as formas interpretações fatalistas do segredo, como se tudo já fosse traçado para acontecer sem respeitar a liberdade dos homens. O futuro é visto como um espelho de maneira simbólica. Meus irmãos, o que é fatalismo? Não, Deus falou, vai ter que acontecer assim. Deus falou que Ezequiel ia morrer. Ezequias orou, jejuou, pediu a Deus. O mesmo profeta foi dizer assim: pode arrumar suas coisas que você vai morrer. Deus viu o arrependimento e Deus disse: vou lhe dar mais 15 anos de vida, estou lhe dando uma sobrevida. Tudo pode ser mudado pela... Mas a mesma coisa, você vai ser curado de câncer, você toma posse, mas você não faz nada, você continua vivendo uma vida de pecado. Jesus me curou, estou curado, acabou-se. Você vai ficar curado? Vai para o caixão. Mas Jesus disse que ia curar. Toda profecia, preste atenção, não de Deus, mas do homem, é parcial. Agora nós vemos como por um espelho, só depois veremos face a face como ele é conhecido. Por quê? Porque se você não acolher a profecia, ela não vai se realizar. Da parte de Deus, era a vontade de Deus, principalmente para o bem. Ou da parte de Deus, não castigo, mas não houve conversão. O que é que o anjo pediu? Penitência, penitência, penitência. Por que entender isso? Porque na profecia, o que é que acontecia com o Papa? O Papa morria. Mas o Papa João Paulo II não morreu, mas iria morrer. Gente, quem é que rezou pelo Papa João Paulo II? Quem estava vivo naquele tempo entendia um pouco. Já tinha nascido, quer dizer. Não, tem gente que não tinha nascido ainda, não estava vivo, porque não só existia um pensamento de Deus, né? Então, o mundo todo, a senhora lembra, Badia? O mundo todo rezou pelo Papa, chorou, as pessoas choravam. Naquela praça de São Pedro, as pessoas se ajoelhavam e rezavam. Tudo pode ser mudado pela penitência, pela oração. O Papa iria morrer. Meus irmãos, vocês imaginem se o Papa São João Paulo II tivesse morrido. Como o comunismo tinha tomado conta do mundo. Como nós tínhamos tido uma guerra, com certeza uma guerra mundial. Como a nossa história seria diferente. Todos esses movimentos da igreja não teria tido essa primavera, como ele chamou, a renovação carismática, a Jornada Mundial da Juventude que o Papa criou. Meus irmãos, a partir de 81, principalmente, quando aquele homem viu que realmente ele foi salvo por Nossa Senhora, que o segredo tinha se cumprido, e não de uma forma fatalista, mas de uma forma que foi mudado, que o demônio queria, mas Nossa Senhora triunfou, não é? Aí ele começou, você viu, o Papa foi eleito em 78, ele começou em 79, ele começou a ir pelo mundo todo. Ele, depois de 81, quando ele se levantou daquele acidente, a primeira coisa que ele fez, pegou a bala que foi tirada do corpo dele e mandou colocar na coroa principal de Nossa Senhora. Quem vai a Fátima, aqui profetize. De frente a capela, todos já dando o caminho das pedras. Depois não diga que eu não avisei, porque muita gente vai em Fátima e não vê essa bala, né? Você quer ver a bala, você vai ao seguinte, vou ensinar onde é. Tem a Capelinha das Aparições, de frente à Capelinha das Aparições, de frente mesmo, tem a Secretaria Paroquial do Santuário, lá onde marca a missa, tudo. Você chega, paga um euro, uma moedinha de €1, e entra no Museu Fátima. Quando você entrar, vai ter toda a história de Fátima. Quando vai ter uma imagem linda de Nossa Senhora como essa,
e vai ter uma coroa, e você vai ver incrustada nessa coroa, nessa parte de baixo, por dentro, né? Olha, eu acho que sempre tem, tá vendo essa coroa com, quem está chegando mais perto, tá vendo que tem uma balinha? Um símbolo de uma bala, porque ela está lá, ela não está na imagem principal da Capelinha das Aparições, está lá no museu. O Santo Padre, então, ele fez questão de colocar essa bala, e ele disse que foi Nossa Senhora que o salvou. Então, o segredo se cumpriu ali, não da forma como o mal queria, mas como Nossa Senhora viu que houve muita penitência, muita conversão, muito mártir, ela realmente, então, ela mudou a sorte, o coração dela triunfou. Mais uma vez eu repito o que eu falei ontem: o Papa São João Paulo II é o maior sinal do triunfo do coração imaculado de Maria. Olhar para a vida daquele homem e olhar para uma alma que se deixou triunfar pelo coração de Nossa Senhora. Amém? 3 sinais aparecem nesta terceira parte do segredo: uma montanha alta, uma grande cidade em meio a ruínas e uma grande cruz de troncos toscos. A montanha e a cidade são lugar da história humana, da convivência, de luta, com uma subida árdua, no qual o homem, infelizmente, destrói com as suas próprias mãos o que ele mesmo construiu, cidade em ruína. No alto da montanha está a cruz, meta e orientação da história humana, sinal da miséria humana e promessa de salvação. A visão mostra o caminho da igreja como uma via sacra, ladeado de violência, destruição e morte, mas também de esperança. Diz o cardeal Ratzinger que nesta imagem pode-se ver a história de um século que finda, o século dos mártires, dos sofrimentos, das perseguições à igreja, século de 2 guerras mundiais e de muitas guerras locais. No espelho dessa visão, vemos passar as testemunhas do século XX. O cardeal faz questão de recordar o que irmã Lúcia disse ao Papa São João Paulo II em 12 de maio de 1982. Em 13 de maio de 1981, ele sofreu atentado. No ano seguinte, ele foi em 13 de maio. 12 de maio, ele foi em Coimbra visitar irmã Lúcia. A irmã Lúcia teve uma audiência com ele, se não me engano, em Fátima. Um ano após o atentado. E ele diz: a terceira parte do segredo se refere às palavras de Nossa Senhora: senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá que muito sofrer, várias nações serão aniquiladas. Se não, quer dizer, porque o Papa consagrou, porque muita gente rezou, a profecia foi mudada e a história foi outra. Apesar de ter tanto mártir, de ter tanta gente, o Santo Padre foi poupado. E hoje nós temos uma história tão bonita, São João Paulo II, que faz parte como um dos homens principais do século passado. Regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o dos mártires são vistos juntos a significar que o nosso sofrimento completa a salvação do mundo. Devo completar na minha carne o que faltou à paixão de Jesus em comunhão com a igreja. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E assim o terceiro segredo termina com uma forte mensagem de esperança. Nenhum sofrimento nessa terra vivido por Cristo é em vão. Se é unido ao sofrimento de Cristo, é sinal de esperança, de fé. Por isso que o século XX, apesar de ser tão marcado pela violência, a força da cruz, a força do sacrifício de tantos homens e mulheres não foi em vão. A força do próprio martírio. Se São João Paulo II, por um desígnio de Nossa Senhora, isso me veio agora à cabeça, não morreu em 1981,
ele foi morrendo, ele foi martirizado até o final da vida. Como aquele homem sofreu? Sim ou não, gente? Até chegar em 2005, totalmente consumido, que nem podia falar. Vocês lembram aquela imagem dele, né? Tentando falar e não saía uma palavra. Um homem que deu até a última gota, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que a história seria outra. Então ele fez de tudo. Ele ofereceu. Existem dois tipos de martírio. Existe o martírio de sangue, ele podia ser um mártir. E existe o martírio lento, branco, que você vai aceitando os sofrimentos da vida. Não sei se algum de nós vai ser chamado a dar a vida por Jesus, a ser morto, num atentado, num assalto, numa perseguição à sua fé. Mas todos nós somos chamados ao martírio branco, a oferecer o nosso sofrimento junto ao sofrimento de Cristo, pela salvação do mundo. E o nosso sofrimento, nossas orações, são nosso sangue, suor, que a gente oferece a Deus junto com o sacrifício de Cristo. Os anjos, gente, é lindo demais o segredo de Fátima, porque a gente só fica pensando em horror, em espetáculo, em guerra. É uma coisa cheia de esperança, de beleza. Os anjos pegam aquele sangue e eles regam com regadores de cristal, regam a própria igreja. Eu vou ler de novo para que fique bem claro, então, a terceira parte do segredo. Redigido em 1944, guardado, como falei, a 7 chaves e revelado em quando? Não. As 2 partes foi em 41. Mas em 44 foi escrito, selado, mandado para onde? Para Roma, Vaticano. Ficou lá. Revelado quando? No ano 2000, por autorização do Papa São João Paulo II, principal personagem dessa história. Feita a interpretação por quem? Cardeal Ratzinger, que depois ia ser quem? Bento XVI. Para ver como as coisas todas se encaixam. Ela diz: vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora, Nossa Senhora estava então, lado esquerdo, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo. Quem é esse anjo? Na mão esquerda. Ao cintilar, desprendia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expandia de Nossa Senhora ao seu encontro. Ou seja, o mundo pode ser queimado pelo fogo, pelo próprio castigo das suas ações, mas Nossa Senhora, nossa mãe, ela não quer a nossa condenação. Então ela vem sempre para nos socorrer. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte diz: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se vê as pessoas no espelho, quando passa diante do espelho, assim como se passasse, sabe, você passa diante do espelho, vai passando aquela imagem. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento que era o Santo Padre, vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, que são quem? Os mártires do século XX. Subi uma escabrosa montanha, no cimo da qual está uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sombreiro. Não, como se fora de sombreiro. Sombreiro é uma árvore, né, de sombra, com a casca. Então uma cruz bem tosca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e fica toda a destruição, que houve toda a guerra. Se você vê a Europa, algumas cidades da Europa, da França, por exemplo, na Segunda Guerra, a Alemanha, cidades completamente em escombro. É tudo que aconteceu, não é?
Santo Padre, antes de chegar, atravessou uma grande cidade em ruínas, em meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz. Sim, essa montanha também representa a história humana, todo o século. Então foram vários papas que sofreram desde Pio X até São João Paulo II, vários papas, cada um teve um sofrimento, cada um foi subindo, cada um viu esses mártires. Teve papa que acompanhou a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Até chegar em São João Paulo II, que foi o ápice. Então chegou no cume. Então São João Paulo II é o personagem principal, e é como se fosse o grande fecho de tudo isso. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Um grupo de soldados. Vocês sabiam que aquele Ali Aqsa, ele era parte de um grupo terrorista altamente treinado. Ele estava preso na Turquia, foi solto, ninguém sabe como, né? Então é um plano que ainda hoje a igreja não descobriu, nem quer descobrir. O que é que o Papa fez quando começaram a investigação, tudo? O que é que o Papa fez? São João Paulo II, não sei se recordam, foi na prisão, o perdoou, pediu perdão, abraçou. Que gesto bonito, sim ou não, meus irmãos? O mal a gente vence pelo bem. E assim mesmo foram morrendo, que eles dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, um atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires, e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Ai de nós, se não tivesse tido tanto martírio. Ai da igreja, se não fosse o sangue de tantos mártires, apesar de ser tão difícil, mas foi graça ao sofrimento. Ai da igreja, ai da nossa igreja, se nós não tivéssemos tido um Papa tão extraordinário como São João Paulo II, que sofreu tanto, mas sempre com alegria e esperança. Não tenham medo. Qual é a principal frase de São João Paulo II? Não tenham medo. Não tenham medo. Vamos adiante. Sempre falava em esperança. Uma pessoa que sofreu, perdeu toda a família. Aos 20 e poucos anos já não tinha mais ninguém, nem pai, nem irmão, nem a mãe. Um homem que passou por dois regimes terríveis, nazismo e comunismo. Um homem que tinha tudo para ser um grande ator, ou até um soldado, mas resolveu clandestinamente ser sacerdote. Daqui a pouco é bispo. Estuda em Roma, vai em Roma, encontra-se com o Padre Pio, se confessa com ele, e muitos dizem que Padre Pio disse profeticamente para ele: se prepare, meu filho. Quando ele era seminarista em Roma, se prepare, um dia você vai ser Papa. Se prepare. E ele, fiel ali na oração, foi para o conclave, depois já como cardeal, depois da morte de Paulo VI, elegeram João Paulo I, voltou 30 dias depois, foi o único cardeal, porque você sabe, quando o cardeal vai para um conclave, ele não pode comprar passagem de volta, porque ele pode ficar lá para sempre, né? Mas foi o único que comprou a passagem de volta. Ele disse: jamais, né? Inclusive quando foi eleito Papa, quando olhou para si, estava com um sapato o cardeal usa meia vermelha, né? Sinal da dignidade, purpurado. Ele estava com um sapato simples, as meias de outra cor.
ficou assim, Bexiga ficou constrangido, não esperava, ao mesmo tempo sabia, mas não pensou que ia ser daquela forma, daquele jeito. É um mistério muito grande, é um mistério. Nossa Senhora foi conduzindo tudo, e tudo isso culminou em Fátima. Vocês estão vendo como as aparições de Fátima têm a ver conosco, com a nossa igreja, com a nossa história, não é? Por isso é uma palavra de esperança. Eu quero terminar. Sejamos como São João Paulo II. Deixemos que Nossa Senhora nos guie, por mais que tenhamos que sofrer, por mais que muitas coisas não entendamos, mas ela vai guardando tudo em seu coração, vai nos conduzindo, e tudo termina como Deus quer, tudo termina na vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave, ave.